Paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Rádio na Goiabeiras. E no programa de hoje, é um programa muito especial, né, gente? Dia das Mães, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos para ser entrevistada aqui do que a minha mãe, a irmã Cida Matoso, que é, para mim, a pessoa e a melhor mãe do mundo, a pessoa que Deus escolheu para que eu viesse a este mundo e ela carrega muito mais do que essa missão de ser minha mãe. Ela tem a missão, ela teve a vida toda e vai continuar tendo até a volta de Jesus, de ser a minha discipuladora. Seja bem-vinda, mãe. Estou muito feliz de ter a senhora aqui. Amém. Eu que agradeço por esta oportunidade. Eu também estou muito feliz de estar aqui, por esse convite, né, neste dia tão especial, tanto para mim quanto para você também, né, que já é mãe. Então é uma alegria imensa estar aqui. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Amém. Mãe, hoje a gente vai conversar um pouco sobre maternidade também, só que nós vamos entender tudo que te formou essa mãe, essa serva do Senhor, e eu queria que a senhora contasse um pouco para as pessoas como foi a sua conversão. Eu aceitei a Jesus aos 23 anos, mas eu venho de uma família que não era evangélica, mas a minha mãe sempre foi uma mãe guerreira, uma mãe protetora, uma mãe cuidadora, que sempre quis o melhor para os filhos e tinha sempre aquela preocupação de ter harmonia no lar, não ter brigas, os filhos serem sempre unidos, e tanto é que ela nos criou assim, tendo esta união que até hoje, né, a gente tem de estar juntos, os irmãos, ter a alegria de estarem juntos. Então, eu sempre admirei isso da minha mãe, e eu quis trazer isso para a minha vida. E, graças ao bom Deus, eu consegui. Tenho minha família, tenho vocês, todos unidos, meus filhos. Isso para mim é uma alegria muito grande e já é uma grande vitória. Porque depois que eu aceitei Jesus, eu entendi, né, o quanto é importante a família. Tem que ser a família. Quando uma família é desestruturada, a vida inteira de todos, né, dos filhos, de todos se torna desestruturada. Então, nós temos que pensar nesta estrutura familiar. Nós temos que criar nossos filhos estruturados, tanto na palavra de Deus, quanto numa vida em conjunto, né, uma vida como um Em todo. comunhão. E como que foi para sua família? Porque eles eram muito católicos, tanto é que criaram a senhora com essa devoção. Até essa parte não foi ruim dessa religiosidade, porque implantaram na senhora ali um temor, tinha alguns princípios, né, básicos de como um cristão deve proceder. Mas como que foi para eles quando a senhora, sempre católica, se tornou evangélica? Como foi a aceitação? Então, quando eu aceitei a Jesus, eu morava na casa dos meus pais. E quando a gente aceita Jesus naquele primeiro amor, a gente quer trazer todo mundo, a gente fica, né? Só que aí nós não temos ainda experiência, nós não temos sabedoria ainda para falarmos de Jesus. Nós só falamos para as pessoas, aceita Jesus, aceita Jesus. E aí as pessoas, elas têm Jesus no coração delas, elas têm Jesus. Então a gente tem que aprender a convidar as pessoas a servir a Jesus. Vamos servir a Jesus. E quando eu falava com meu pai, eu ia falar umas coisas que ele não gostava. E ele falava para mim, minha filha, cuidado, não pode, Deus te castiga, minha filha. Então meu pai era assim, mas só que ele foi o primeiro que começou a ir comigo para a igreja. Consegui levar meu pai várias vezes para a igreja. E ele não tinha assim, ele ia lá, ele não acreditava muito nos testemunhos. Era muito engraçado quando terminava o culto, ele duvidava. Mas ele ia comigo. Até um dia eu perguntei para ele, não, um dia eu falei, pai, hoje não vou poder ir com o senhor aqui na igreja, eu tenho que ir numa outra congregação, mas o senhor vai? Ah, eu vou sozinho mesmo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou sozinho, se eu não for, você zanga? Você vai zangar? Eu falei, o senhor está indo por minha causa, para me agradar, pai? Não é isso que eu quero que o senhor vai com a alegria de servir a Jesus, não é para me agradar. Daí ele falou, não, não, pode deixar, eu vou. Mas aí ele foi, ele só se converteu mesmo quando ele foi para o leito de enfermidade. Ali, um dia ele fez uma pequena cirurgia para fazer uma biópsia da cabeça, e ele foi para a UTI. E ali ele teve um sonho. Ele sonhou que o Senhor Jesus estava na porta do céu. Aí diz que todo mundo que estava ali no quarto subia e entrava. Quando chegou a vez dele, o Senhor Jesus falou, volta, você ainda não está preparado. Aí ele estava muito ansioso. Quando eu cheguei, ele falou, ai, filho, eu sonhei assim, eu sonhei. Aí eu falei, pai, sabe o que que é? É que o senhor precisa aceitar Jesus. O senhor precisa crer em Jesus.
Aí, depois, o senhor vai poder entrar. Ele falou, mas eu queria entrar lá, é tão bonito lá. Eu olhava assim, eu queria entrar lá. Eu falei, mas se o senhor aceitar Jesus, o senhor vai entrar. Então, a partir daí, o meu pastor, o pastor Armando, ele começou a ir lá no hospital todos os dias fazer tipo um discipulado com ele. E ele foi de verdade, ele aceitou Jesus de verdade. Então, foi assim uma bênção muito grande, uma alegria muito grande de ver o meu pai ali interessado nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Eu ficava com ele todos os dias ali. E eu via, né, que ele tinha alegria, ele queria que eu ficasse louvando o Senhor, lendo a palavra. E eu tinha o prazer de todo dia por conta disso, né? Que eu era a única cristã na família na época. E eu tinha mais tempo, né, de estar com ele. Meus irmãos todos trabalhavam e eu ficava durante o dia. E à noite meus irmãos revezavam. Então, de uma família que inicialmente não entendia, não aceitava muito bem, depois ele aceitou Jesus, teve essa conversão, vieram os irmãos, né, alguns irmãos depois o vó veio também, aceitou a Jesus, e o que era para ser muito difícil, Deus foi aliviando o fardo, porque era uma responsabilidade muito grande ser a única cristã da família. Talvez o peso que a senhora carregasse ali de espiritual, de a fúria do inimigo contra a vida da senhora, porque era um início de um grande projeto que o Senhor Deus tinha. E desses anos, assim, que a senhora enfrentou de desafios, de fé, de provações, qual foi o maior desafio de fé que a senhora enfrentou? Vou falar. Meu maior desafio foi quando vocês decidiram vir para a Adna. Eu criei vocês ali, Assembleia Belém, desde pequenininha, tudo que vocês aprenderam ali, né, muitas coisas, cresceram ali. E, de repente, você chega em mim e diz que queria vir para a Adna. Eu comecei, assim, dentro de mim, uma luta, tive que lutar, uma luta contra mim mesma. Eu não queria aceitar. Vinha uma angústia tão grande no meu peito que parecia que vocês estavam desviando, estavam saindo dos caminhos do Senhor. E aquilo começou a me machucar muito. Eu chorava nas madrugadas orando, Senhor, o Senhor não permite, Senhor, o Senhor não permite, Pai. Comecei a orar assim, na verdade. Falei, toca no coração deles, mostra para eles. Só que quando eu via vocês vindo para a igreja, vocês voltando tão felizes, tão alegres, e aí eu comecei também a acompanhar, né, as lives da igreja. Eu comecei tentando assim mudar minha mente, mas eu acompanho uma live de um profeta todos os dias, e ali, num dia na pregação, quando foi de manhã, ele falou comigo, o Senhor falou muito comigo através daquela palavra. O Senhor falou comigo da seguinte forma: quando uma pessoa não está servindo bem numa congregação, ela não está feliz, antes que ela peque, porque a pessoa não está feliz ali, de repente já começa, ou coloca defeito no pastor, ou vai colocar defeito nos irmãos, vai colocar um defeito na igreja, enfim. Antes que isso comece, porque aí a pessoa vai estar pecando. Nós não podemos falar do ungido, né? Do nosso ungido, ungido do Senhor. Então, às vezes, a pessoa está insatisfeita ali, então vai colocar defeito em tudo e vai estar pecando. Então, é melhor que ela vá para um lugar que ela se sinta bem, se sinta alegre e sirva ao Senhor com alegria. Então, nós temos que ver assim, não é placa de igreja que salva. Não é placa, nós somos a igreja. Onde você for, você tem que ser a igreja de Cristo, você tem que ser testemunha viva ali. Aquilo que está dentro de você, você vai fluir em qualquer lugar. Agora, se você vai sair de uma igreja, você está pecando, você vai sair em pecado, aí você vai para outra igreja apenas para você escapar de confessar seu pecado, de estar ali, então aí você está errado. Porque você vai para aquela igreja, ali naquela igreja você também vai sentir mal, vai falar mal do pastor, por quê? Porque você está mal consigo mesmo. Você está em pecado, você não está pronta para Jesus trabalhar na sua vida. Mas quando você está com Jesus, você vem com Jesus, com a autorização de Jesus, aí você cresce espiritualmente, você não vai desfalecer. Aí eu fiquei muito feliz naquele momento, comecei a orar muito e pedi para o Senhor, então, confortar meu coração e me dar alegria. Aí vocês vieram para cá, aí de repente deu aquele problema no meu casamento, e o pastor Adilson foi o pastor que nos ajudou. Pediu uma reunião, nós fomos ali, ele aconselhou vocês a ir orar pelo pai de vocês, e vocês fizeram essa oração, foram ali, começaram a orar pelo pai de vocês, e ali o Senhor trabalhou muito,
transformou meu casamento, né? Hoje eu tenho um casamento abençoado, para a glória de Deus. E o meu filho também, né? O Gabriel aqui, que todos conhecem também, aqui os irmãos aqui da igreja, nessa equipe de jovens casais, né? Jovens casais, pessoas muito abençoadas, muito amáveis, e trataram eles com amor. Os irmãos cuidaram do meu filho, as irmãs da minha nora, e hoje tem um casamento abençoado também. Então, o que eu vi aqui? Bênçãos, né? Ninguém está aqui, está todo mundo aqui recebendo bênçãos, né? Então, isso para mim eu fiquei muito feliz, porque eu senti confortada. Aí eu fiquei confortada, aí hoje eu estou feliz, eu fico feliz, né, de ver vocês aqui louvando, adorando o Senhor, e que Deus continue abençoando, né? E tudo isso é motivo de eu multiplicar as orações, né? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Em nenhum momento nós podemos achar que vencemos, porque nós não vencemos. Nós vamos vencer o dia que o Senhor tirar a nossa alma, pegar a nossa alma para Ele levar, e nós vencemos. Aí sim, aí nós podemos dizer, combati o bom combate. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos na batalha. E a senhora já contou o testemunho aí até chegar aqui. Mas eu queria muito que a senhora falasse agora com as mães, diretamente com as mães, compartilhasse um pouco de quais foram, assim, os maiores desafios enquanto mãe de criança, adolescente, porque são lutas diferentes. As pessoas falam que o filho sempre vai dar trabalho, só que as fases trazem trabalhos diferentes. O mundo hoje está bem complicado em relação à criação dos filhos, principalmente para uma mãe cristã. Como que foi para a senhora, enquanto nós éramos crianças, enfrentar tudo isso, não nos blindar totalmente, nos criar ali dentro de uma bolha que não soubesse o que acontece? Porque a senhora trouxe isso e eu queria muito trazer para o Davi as coisas como a senhora trouxe para a gente, de uma forma natural. Olha, isso acontece, mas isso não é normal. Compartilha conosco como é que foi na infância e na adolescência mostrar essa realidade, mas também mostrar que com Jesus era diferente. Primeiro, nós, como mães, nós temos que ensinar nossos filhos desde pequenininho. Desde pequenininho você tem que leva seu filho para a escola, busca seu filho, nunca vai deixar seu filho, meu filho tem 7 anos, ele já vai para a escola sozinho. Nossa, meu filho tem 8 anos, ele já vai sozinho. Não, não façam isso. Porque o mundo é muito perigoso, tem pessoas mal intencionadas, começa a observar uma criança sozinha, já começa a vir ali, por isso que tem muita criança que entra nas drogas muito pequena. Com 12 anos a gente vê crianças, né, já aí cometendo assassinato, roubando. Por quê? Porque a mãe não fez um acompanhamento com aquela criança. Se a mãe não pode ir, peça para um irmão, para uma pessoa de confiança, acompanhar a criança. Porque nesse mundo que nós vivemos hoje, as mulheres têm que trabalhar, né? Têm que deixar os filhos, às vezes, sozinhos em casa. Tudo isso hoje é complicado. Muitas mães são mães, mãe e pai ao mesmo tempo, né? Ela não tem ali a companhia do marido para ajudar. Mas faça o possível para que seu filho não fique sozinho. Converse com seu filho todas as noites, tente conversar com ele. Conversa, a criança, ela é inocente. Se você falar firme com ela, como se você já soubesse de alguma coisa, elas confessam, né, Thaís? Elas confessam. Então, coisas que você não quer, você tem que começar pequenininho, porque quando chega na fase da adolescência é muito difícil. Aí a criança já começa a querer ficar em depressão, aí essas coisas que dá na criança, né? Ela fica mal, a criança está em depressão, está infeliz, né? Tem muita criança que até quer suicidar. Isso tudo acontece por quê? Porque você começou a dar liberdade, quando você viu que era perigoso, você quis segurar, não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo, então você tem que começar de pequenininho. Mãe, eu quero ir no shopping com as minhas coleguinhas. Não, filha, você não vai no shopping com as suas coleguinhas, você é pequena, você é novinha, você não vai ainda. A criança vai chorar? Vai bater pé, né? Vai se jogar na cama, mas vai passar, logo ela vai estar bem. Aí, se você deixar, não, ela vai começar a aprender coisas que não pode. De repente, né, até namoradinhos, tão novinhos, já começa. Todas as coisas começam na adolescência. Na adolescência, pra gente, tudo é novidade, né? A gente vai entrando para uma nova fase da nossa vida e a gente quer aproveitar. É muito importante a mãe segurar. Eu fui uma pessoa, eu não era evangélica, mas a minha mãe nunca deixou. Tinha excursão de escola, minha mãe não deixava. Tinha coisa da escola, minha mãe nunca deixou a gente ir.
Tinha uma festinha pra gente ir, você vai aqui pertinho de casa, 11 horas eu quero você em casa. Aí se a gente não chegasse. E assim mesmo, era em casa de pessoas conhecidas que ela deixava, né? Senão ela não deixava. Então, não fez mal isso para mim. Eu sentia irritada, sentia, porque ou minhas amigas, nossa, minhas amigas iam sozinhas, iam para Chapada sozinhas, andavam sozinhas. Eu queria isso também para mim, mas a minha mãe não deixava. E aí, né? Mas eu também não ficava com ódio nela, né? Do dia ficava assim, com muita raiva, mas depois passava. Passa, não vai ficar para sempre. O que vai ficar ali é se a criança entrar para as drogas, ir para o mundo, ir para as ruas, e você ficar aqui chorando, correndo atrás dela. Ela não vai ter amor por você, ela não vai estar nem aí por você. Ela não vai sentir dó da sua lágrima, não vai mesmo. Tem mãe que chora achando que vai resolver, não resolve. Porque ela foi criada, ela foi solta, ela foi deixada. Então, mãe, ame seus filhos desde pequenininho, plante o amor, plante respeito para que elas cresçam te respeitando, para que plante o amor de Deus no coração delas, plante o amor e o temor ao Senhor, ensina elas a seguir ao Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz, ensina seu filho o caminho que deve andar, quando o velho não se desviará dele. Não vai, pode sim, às vezes a criança sai um pouquinho, mas ela não vai usar droga. Ela não vai ficar no mundo para sempre, ela vai sentir saudade de Jesus. Chega um momento que o Senhor trabalha na vida dela e traz de volta. Porque ela já tem, né, já foi ensinada o caminho que ela deve andar e sabe que não há outro. Então é importante. Eu fico triste quando eu vejo o filho de desviado que se volta a tantas coisas erradas do passado, porque foi criança que não recebeu uma planta, né, uma planta correta no coração. Às vezes vê no lar, né, às vezes tem pais que não são convertidos. Então, isso aí a criança cresce de forma errada. Então, é muito importante a gente começar, é como a criança, nosso filho é herança de Deus. Eles são uma plantinha, tipo uma plantinha que Jesus entrega nas nossas mãos. Você tem que ir regando, você tem que ir cuidando dela, para ela crescer bem e formosa. Senão, a criança vai crescer como? Meus filhos, eu preocupava tanto com os cuidados com eles, eu preocupava com a saúde deles, com a saúde. Eu não aceitava eles ficarem comendo bobagens, eu ficava desesperada. Teve fase da vida que eles começaram a engordar, eu ficava preocupada. Eles estavam já adolescentes, eles estavam indo para a faculdade, eu acordava cedo, antes de ir para o trabalho, eu fazia detox, levava na cama, entregava, né, Thaís, para eles, e preocupava, assim, com a alimentação deles. Cuidava, tem que cuidar da alimentação da criança, tem que cuidar tudo nos nossos filhos. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, assim como nós cuidamos da nossa alma. Né? Se o nosso corpo não vai bem, a gente não vai ter força para dobrar o joelho para orar. Não vamos ter força para nada. Nós temos que estar fortes para nós estarmos na presença do Senhor. O inimigo age na nossa fraqueza. Você está ali doente, desfalecido, o inimigo vai agir na sua fraqueza. Então, nós temos que manter forte. Então, eu sempre lutei com isso, né? Com meus filhos, desde a alimentação deles até a vida espiritual, tudo. É tudo um conjunto que nós temos que trabalhar muito. Mãe, e qual foi o que a senhora considera o seu maior acerto na maternidade? Meu maior acerto é ver meus filhos hoje, né? Na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Ver meu esposo dentro de casa ali, a gente servindo ao Senhor juntos. É isso, é uma alegria muito grande. Ter plantado essa semente ali no coração. Ter plantado e a semente está ali, né? Ainda permanecer ali. E ver agora meus netos, né? Ver os meus netinhos já crescendo também na casa do Senhor. E a gente está ensinando eles também para que eles cresçam, para que eles permaneçam, né? Então é isso. Isso é a minha maior alegria. Eu nunca pedi assim tanto para meus filhos, eu nunca fui uma mãe de desdobrar o joelho e ficar pedindo bênçãos materiais para meus filhos. Eu pensava em bênçãos materiais, já pensava, e se eles ficarem bem financeiramente e esquecer de Jesus? Então, eu sempre pedi para o Senhor, se eles vão se afastar de ti por conta disso, segura meus filhos nos seus caminhos, que eles sejam fiéis no pouco, o Senhor vai acrescentando, mas que eles permaneçam firmes no teu caminho, Senhor. Porque para mim não vale a pena estar aqui neste mundo, cheios de bens materiais e vendo a nossa vida espiritual destruída. Não, eu quero meus filhos com a vida espiritual estruturada e abençoados na presença do Senhor. Amém, irmã. Já pode começar a orar, viu? Agora já pode começar a orar por bênçãos materiais, bênçãos para Deus abençoar.
Vamos ver. Abrir portas. E eu queria agora que a senhora deixasse uma mensagem para mães que talvez neste momento estejam enfrentando problemas com os filhos nas drogas, os filhos desviados. Talvez é porque essas mães também são filhas, talvez seja um problema com os irmãos, com os pais. Queria que a senhora falasse para elas o que elas devem fazer para alcançar a vitória no Senhor. Olha, irmãs, filhos desviados na droga, eu acho que não tem coisa mais triste, né, do que isso. Às vezes a mãe está hoje em casa, seu filho está na rua, está perdido. Eu choro muito. Eu tenho uma pessoa que eu sofro muito até hoje. Eu choro, meus filhos sabem, né? Tem um menino que eu vi ele crescer, a mãe dele queria ele bem. E teve uma certa forma, ele conheceu uma pessoa e essa pessoa levou ele para as drogas e hoje ele está no mundo das drogas até hoje. Eu já fiz, irmãos, eu já fiz de tudo por ele. Eu já ajudei a mãe dele, muitas coisas, né, por ele. Mas ele ainda está lá. Mas eu creio ainda que Deus vai fazer uma obra na vida dele, vai tirar, vai salvar ele. Vai salvar, né? A salvação é mais importante. Então eu falo, mães, não desistam dos seus filhos, jamais, não desistam. Dobre seu joelho. Se você está orando, dobre suas orações. Faça jejuns, faça campanhas de oração, mas coloque sempre seu filho em oração, não desista deles. Eles são teus, é a tua herança, você não pode perder a tua herança. O que vai valer a pena você chegar ali no céu, quando você chegar e você não vê todos os seus filhos ali, a herança que Deus te deu ali? Nós temos que cuidar. É o nosso tesouro, é aquilo que saiu de dentro, é pedacinho de nós. Então, irmã, vamos orar para que o Senhor salve. Mãe, você que ainda não aceitou a Jesus, aceita Jesus. Faça um propósito com Deus e se coloque na presença do Senhor. Clame ao Senhor nas madrugadas, coloque o rosto no pó e chore pelos teus filhos, chore. É herança, você não pode perder. Nós não podemos perder nosso filho jamais para o mundo. Temos que cuidar deles com muito amor, segurar eles ali. Se você errou durante o crescimento deles, mas ainda há tempo. Há tempo. É com lágrimas? É. É com choro? É. Mas é melhor, mas ainda há esperança. Enquanto é a vida, há esperança. Não desista jamais dos seus filhos. Ame eles com todo o teu coração. E realmente a senhora sempre foi de se envolver nas coisas. A senhora acabou de falar para as mães não desistirem, não abandonarem seus filhos. E eu me lembro que desde criança a senhora dava um jeitinho de se encaixar nas programações. A senhora estava ali na comissão de conselho da escola. A senhora estava. Teve uma época. Gente, olha, mãe faz cada coisa, né? Hoje que eu sou mãe, eu comecei a entender um pouco. Teve uma época que estava tendo muita bagunça na minha escola e as mães, cada dia era uma mãe que assistia a aula com a gente. Pela minha mãe, ela assistiria todas as aulas, ela estava sempre lá. E, querendo ou não, aquilo dava uma travada, uma segurada, né? Não que eu fosse muito bagunceira. Não, eu só gostava de conversar. Não vai me acusar aqui publicamente. Eu gostava muito de conversar, sempre gostei de conversar e olha onde eu vim parar, num programa de entrevista. Olha só como que Deus usa. Tá vendo, irmão? Fique firme, porque Deus vai te usar, vai aperfeiçoar os seus dons e talentos para que você use isso para a glória de Deus. Eu sempre gostei de conversar e hoje eu estou aqui. Mas a senhora sempre estava lá, sempre estava presente. Tinha concurso na escola, minha mãe estava presente. Tinha alguma coisa na escola, minha mãe estava presente. E aquilo foi uma forma de. Talvez na infância a gente pense assim: nossa, que general, tudo quer saber, tudo fica em cima, me sufoca. Mas aquilo foi uma forma de travar as coisas ruins que poderiam acontecer, porque eu pensava 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Eu acho que eu nunca matei aula de falar para minha mãe que eu ia para a escola e ir para outro lugar. Porque eu falava, minha mãe vai descobrir com certeza, porque ela sempre estava lá na escola, ela sempre sabia de tudo, ela sempre estava envolvida nas atividades. Então, como é que eu ia para a escola e falar para ela que eu estava na escola e estava em outro lugar? Com certeza a diretora, a coordenadora, alguém ia ligar para ela e ia falar que eu tinha faltado aula, porque eu também não faltava muita aula. E às vezes que eu faltava eram faltas justificáveis. E quando eu não ia, eu realmente já não ia. Porque se fosse para matar a aula, eu sabia que a minha mãe ia descobrir. Se a minha mãe descobrisse, teve uma vez já na juventude que a gente estava lá em Rosário Oeste e foi num lugar lá. E aí eu cheguei em Cuiabá e ela falou assim: onde é que você estava? Aí eu não falei. Aí ela falou, eu não respondi, fiquei quieta. Aprendam, quando uma mãe vai, onde é que você estava, ela já sabe onde você estava.
queridos jovens e adolescentes, não tentem enganar a sua mãe. Mãe tem uma coisa ali com Deus, mãe sabe de tudo. E aí, eu não falei, ela falou assim, você estava em tal lugar. Eu falei assim, quem te falou? Porque ela já chegou, né? Falei, quem te falou? Deus. Aí eu falei, não. Eu não acreditei que Deus tinha contado pra ela. Porque eu achei que alguém contou pra ela e ela estava usando aquilo ali pra eu confessar. E aí passou, ela falou lá que sabia, que Deus tinha mostrado pra ela e não sei o quê. Enfim. Depois de anos eu fui tirar essa história limpo. Falei, até hoje eu não acredito que foi Deus que falou pra minha mãe. Impossível falar um nome específico. Aí eu falei, mãe, fala a verdade, quem te contou? Ela falou, não, Deus me mostrou, Deus me revelou, você estava em tal lugar. Aí sim, eu entendi que Deus tinha minha mãe estava ali com Deus numa profundidade que eu não podia fazer nada escondido, eu não podia tentar nada por baixo dos panos, que ela ia descobrir, porque Deus estava ali contando tudo para ela. Então, você que é mãe, tenha intimidade com Deus, porque Deus não vai te deixar ser enganada. Deus não vai te deixar perder os seus filhos, porque Ele vai estar sempre te mostrando, olha, eles estão errando ali, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Chame o seu filho, converse com ele, claro, de uma forma amorosa, de uma forma, porque Deus também nos exorta em amor. É possível exortar em amor. Então, tenha intimidade com Deus. Como a minha mãe falou aqui, você que é mãe, que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus. Jesus vai facilitar muito o seu processo da maternidade, porque a maternidade nos dias atuais é extremamente difícil, porque tem uma linha tênue entre a permissividade, entre o autoritarismo. Então, ou a mãe não tem um equilíbrio ali, ela está ou muito autoritária ou ela está muito permissiva. E em Jesus nós conseguimos encontrar esse equilíbrio para vencer os desafios da maternidade. Em se falar nisso, a Thaís teve uma época na escola, eu nessa época acompanhava muito ela. Aí eu cheguei na escola e descobri que ela tinha um grupo uma banda na escola, chamada Risca Fósforo e Pega Fogo. Eu cheguei ali, comecei a relutar, falei, Aí o professor veio conversar comigo como se fosse uma coisa muito importante, que a Thaís cantava muito bem, que a banda estava assim, o professor falando comigo, e agora, Senhor, como que eu vou agir aqui? Eu nunca fui assim, já de dar uma resposta para a pessoa. Minha filha é crente, minha filha não vai. Eu nunca fui fazer assim, não. Eu pensava, né, não posso falar assim, como que eu vou fazer? Fui orar ao Senhor. Aí esse professor veio me convidar, sabe para quê? Para a gente fazer um almoço em prol da banda. Vamos fazer um almoço em prol da banda, porque a banda precisa de recurso, porque eles cantaram na formatura, desde a 8ª série, eles cantaram. Eu falei, meu Deus, eu vi minha filha cantando ali, gente, eu senti tão mal, tão triste, aquele mal, mas eu não fui assim, partir para cima, não, do jeito que eu queria, né, eu não fui. Aí fui nesse almoço, fui ajudar a fazer essa feijoada, cooperei com a feijoada, ajudei a fazer, vendemos a comida, mas sabe como que eu fiz, irmãs? Senhor, em nome de Jesus, que esta banda pare agora. Esse almoço não veio a nada, que eles não venham prosperar. Eu estava ali, irmão, não é aquela oração de feiticeira, é uma oração de mãe desesperada. Falei, minha filha, se é a minha filha, então prepara outra pessoa para ser vocalista dessa banda. Tira minha filha, Senhor. Minha filha, ela tem promessa do Senhor. O Senhor fez promessa na vida dela quando ela era pequenininha. Queria louvar o Senhor para multidões. O Senhor ia levantar aleijado, o Senhor ia operar. Senhor, e agora? O inimigo colocou isso aí para ela e ela tá. Jesus, tira esse manjar, Senhor. E ali orando, irmã, de verdade. Cheguei em casa também, não falei nada para ela, tá? Como se eu estivesse feliz, né? Passou, não sei o que aconteceu. Olha, de repente, mãe, acabou a banda. Eu, glória a Deus, saiu da banda. Então, não precisei falar nada, Thaís. Eu não precisei. Então, já aprenderam, né, mães? Eu vi uma frase esses dias que falava assim, se você está tendo problema... Na verdade, era um vídeo que dizia que se você está tendo problema com o seu marido, fala para o pai dele. E o pai dele é o Pai Celestial. Então, se você está tendo problema com os seus filhos, talvez você seja uma mãe que não tem o pai do seu filho presente, o pai da sua filha presente, conta para o pai que sabe de todas as coisas. Então, tudo aquilo que você precisa falar, corrigir, instruir, primeiro fale com Deus. Porque às vezes Deus tira a situação, você não precisa nem entrar em embate, em confronto, Deus tira aquilo do coração do seu filho. Então, ore e peça esse direcionamento ao Senhor. Eu quero agradecer a senhora por essa entrevista, por ter estado aqui, por ter contado algumas coisas aí um pouquinho a mais, mas glória a Deus, é tudo para a glória de Deus. E eu quero aproveitar esse momento para te homenagear, mãe, porque por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora abriu mão, por tudo que a senhora investiu
em nós. Eu acredito que o maior investimento que a senhora fez e que foi o melhor de todos foi investir na parte espiritual, foi investir tempo em oração. Porque não existe dinheiro que compre o tempo e principalmente o tempo em oração com o Senhor. Então, o que de bom, se há algo de bom em mim, de bom dos meus irmãos, é fruto daquilo que Deus operou através das orações da senhora. Que a senhora abriu mão de muita coisa para poder participar de todas as fases, para estar presente. Nos momentos mais dolorosos, momentos mais difíceis, a senhora estava ali confortando, consolando, nos trazendo esperança através de uma palavra, através de uma oração. E todas as vezes que eu tive algum problema que eu precisei ligar para a senhora falava assim, nós vamos orar. Nós vamos orar. E Deus sempre respondeu. Deus sempre nos trouxe vitória. E nem sempre a vitória é nós sobressairmos em todas as situações. A senhora me ensinou a ganhar as batalhas em silêncio, em oração. E acho que a coisa mais preciosa, e eu tenho muito orgulho da senhora, eu tenho muito orgulho de ser a filha da Armando Coque. Ai de mim se eu não fosse a filha da Armando Coque. Porque Deus teve misericórdia da minha vida, guardou, livrou. E hoje, se nós estamos aqui, podendo compartilhar do amor de Deus, falar de Jesus para as pessoas, falar que Deus é maravilhoso, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, é porque a senhora investiu isso em oração. E a Bíblia diz, em todo momento que a senhora testemunhava aqui, Deus trazia ao meu coração. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Então a senhora semeou com muitas lágrimas. Talvez nunca tenha mostrado, nunca tenha contado, mas Deus viu e o Espírito Santo colheu cada gotinha de lágrima. E hoje nós estamos aqui sendo regados por essas lágrimas que foram geradas em oração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, mãe. Eu que agradeço por uma filha, por Deus ter me dado uma filha tão querida, tão maravilhosa. Uns filhos, né? Os meus filhos são todos queridos. Eu agradeço a Deus pela união que vocês têm, pelo amor que você tem pelos seus irmãos por você. Tudo isso para mim é gratificante. Então eu posso dizer, eu sou uma vencedora. Para honra e glória do nome do Senhor, eu sou uma mulher vencedora, porque eu estou aqui colhendo os frutos, né, daquilo que eu tenho plantado. Espero ainda plantar muito e colher muito mais. Amém. E para você, mãe, eu desejo que Deus te dê recompensas maravilhosas, grandiosas, muito além daquilo que você espera, muito além daquilo que você imagina, que os seus filhos te tragam alegria, mas que acima de tudo você possa colher os frutos de oração. Saiba que cada oração está registrada no livro do Senhor e o Senhor não é injusto para esquecer das suas obras. E ainda que você tenha perdido, considera que tenha perdido algum tempo na infância do seu filho, talvez por trabalho, talvez pelas circunstâncias da vida, sempre há esperança. Não desista dos seus filhos, não desista de orar por eles, não desista de depositar o seu amor, porque o Senhor é recompensador. Que Deus abençoe você e que você tenha um feliz Dia das Mães. Até o próximo programa.